Vamos nós então para mais uma aula. O tema da aula de hoje, do cativeiro à palavra. A origem bíblica da exegese e da homilética. Essa aqui é a parte 2, tá? Então eu estou muito satisfeito, tá, com o resultado de vocês, com os depoimentos, feedbacks, os comentários que vocês estão deixando aqui nas aulas. Eu estou entendendo, ajustando de acordo com esses feedbacks. Então por isso que é muito importante que você sempre deixe no final das aulas aqui um comentário sobre elas para me entender se eu estou no caminho certo, se eu estou conseguindo entregar o conteúdo de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais fácil de entendimento, que esse é o meu objetivo. Na aula anterior, nós vimos algo que não pode ser ignorado. Jerusalém caiu, o templo foi queimado, o rei perdeu os olhos, os sacerdotes foram executados e a elite toda foi levada cativa para a Babilônia. E tudo isso não começou com a espada, não começou com essa guerra e essa invasão. Começou com o afastamento da presença, da lei do Senhor e do Senhor. Se você não assistiu à primeira aula, volte, assista, porque essa continuação, essa aula aqui, ela só faz sentido quando você entender o que aconteceu antes. Todo o colapso que aconteceu em Jerusalém, todo o povo que foi levado cativo, e agora Esdras, ele vai trazer toda a estrutura da exegese e da homilética que a gente entende hoje, que a gente pratica e que a gente recebe quando a gente está num culto, numa pregação, recebendo um sermão, um ensino. Então essa estrutura você vai entender agora, que realmente ela é bíblica, mas por que foi estruturado dessa forma? Primeira aula vai explicar, e essa aqui agora eu vou trazer toda essa forma passo a passo para você. Para quem ainda não me conhece, quem é novo por aqui, eu sou o Gerdeon. Eu sou professor e idealizador da Academia Bíblica. Esta aula aqui faz parte do nosso curso de teologia acadêmico. E esse módulo aqui, essa aula faz parte do módulo da teologia aplicada, onde a gente não estuda apenas informações. O que eu trago aqui para você é para a gente aprender a viver a palavra na prática. Esta aula aqui você vai aprender muito sobre como escrever sermões, pregações, como montar culto doméstico, né? Aqui está a dificuldade de muitos. Em como estudar a Bíblia em casa, por onde começar. Eu vou dar um passo a passo para você aqui, para você conseguir ou melhorar os seus sermões. E como que você vai aprender a fazer ligações com outros textos? Textos que você busca na Bíblia, versículos que você quer buscar sobre aquele tema que você quer pregar, que você quer estudar na sua casa. Então você vai aprender aqui hoje como fazer isso. Vamos estudar então. Na aula passada nós entendemos alguns pontos importantes em Jerusalém. No ano de 586 a.C., marcou-se um colapso nacional. Jerusalém se afastou da lei da Torá e foi levado cativo. Naquela época só tinha a Torá e alguns escritos ali para eles lerem. Como o rei, os líderes e o povo sofreu toda a consequência daquele erro que eles cometeram. Como o trauma nacional descrito em Salmos 137 revelou a dor do exílio. E como mesmo em cativeiro, o povo não foi destruído, não perdeu a essência, não perdeu o contato, não perdeu o temor ao Eterno, por causa da palavra que eles tinham em mente e no coração ainda guardadas. Hoje nós vamos dar um passo além. Nós vamos responder uma pergunta decisiva para nós. Como que é possível a fé sobreviver quando não existe mais templo? Que foi o caso deles. Como a identidade permanece quando não há território? Eles foram cativos para a Babilônia. E como ensinar quando não há altar? Eles não tinham mais isso.
E aqui começa a parte que muitos ignoram. A origem bíblica da exegese e da homilética, a estrutura que Esdras trouxe para nós e o motivo disso tudo. Mas antes do exílio, como que a Torá era vivida? Por que eu falo Torá? Por que eu vou falar lei de Moisés? Porque naquela época era o que eles tinham. Hoje nós temos a Bíblia completa. Naquela época eles tinham a Torá, a lei de Moisés, alguns escritos proféticos, alguns salmos escritos, então eles tinham pouco do que a gente tem hoje. Em Neemias 8:1, a gente vai ler mais depois, bem profundo, então é importante, vou até dar um pausa aqui. Em todas as aulas que você for assistir, você precisa de 4 coisas muito importantes. A primeira delas é separar um tempo, de 1 a 1h30, porque essa aula aqui, ela tem um modelo de ensino, que é um método que eu desenvolvi, onde eu vou trazendo aqui a Bíblia. Então você vai precisar da segunda coisa, é a Bíblia, um caderno e uma caneta. E a quarta coisa é a atenção, esse tempo disponível para você estudar. Eu não quero que você esteja aqui só cumprindo tabela, só para dizer que estudou para pegar um certificado. Todo o ensino que eu estruturo e trago aqui para você, não é só para você aprender. Eu trago aqui para você aprender para aplicar. Por isso que o nome desse curso chama Teologia Prática. É para você aplicar no seu dia a dia. Porque é muito fácil você ter uma teologia, você ter um conhecimento, um conteúdo, algo que você vai ensinar ou aplicar no domingo, na igreja, na escola dominical, ou durante a semana num culto qualquer de ensino. E esse não é o objetivo do curso e principalmente da Bíblia. Ela foi deixada para nós para que a gente aprendesse, para que a gente entendesse, para que a gente vivesse, aplicasse no dia a dia. Por último, ensinasse. Primeiro a gente tem que aprender, primeiro a gente tem que dominar, primeiro a gente tem que se livrar daquilo que não condiz com as diretrizes das leis do Eterno. E está tudo escrito ali. De Gênesis a Apocalipse, nós temos todas as diretrizes necessárias para viver uma vida reta diante do Eterno. Então a Bíblia ela foi escrita para isso. Então esse curso aqui não é para te ensinar a ser um teólogo, ser um professor de teologia. Não. Meu objetivo aqui é para você aprender para viver. Então a teologia prática é isso. Então em Neemias 8:1, nós vemos que ele fala assim: trouxeram o livro da lei de Moisés. Então não tem como eu mudar esse termo. Era a lei de Moisés, era o que eles tinham para ler, era o que eles tinham para viver, era o que eles tinham para praticar. Então preste atenção nisso. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Eles não tinham Bíblia em casa, eles não tinham gráfica, né? Não tinham como replicar aquilo ali. Não havia material em PDF, não havia material impresso, não havia um aplicativo, não tinha um YouTube, não tinha isso aqui. Não havia comentários bíblicos prontos, disponíveis para você estudar em casa. Os textos eles ficavam no templo, com os sacerdotes, em rolos, manuscritos. A gente vê isso em Deuteronômio 6:6-7, que está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, Moisés ali, ele trazia a revelação do Eterno e não tinha onde escrever naquele tempo no deserto. O que sobrava para eles? Nossa, a luz está estourando hoje aqui. O que sobrava para eles? Aprender. O que eles tinham era o aprendizado. O que eles tinham era ouvir e gravar. E como que eles replicavam aquilo? Aí, Deuteronômio 6, versículo 7 fala: ensina aos teus filhos, deles você falará sentado na tua casa, andando pelo caminho, que eles andavam muito, eram nômades em alguns períodos, andando pelo caminho, deitando e levantando. Os pais ensinavam os filhos oralmente, era passado, era uma tradição.
que é até hoje assim pelos judeus. Então os pais, eles ensinavam os filhos oralmente. A fé era transmitida pela repetição diária. E até hoje, essa prática no meio judaico, ela é viva. Era uma cultura oral, é uma cultura oral que eles têm. Então a Torá, ela era ouvida, memorizada, recitada com os filhos, que aí você vai aprendendo. Isso até é uma técnica de memorização. Quando você aprende um conteúdo e você fica replicando, ensinando outras pessoas, você vai reforçando aquele aprendizado. Então eles ouviam a Torá de Moisés, memorizavam, chegavam em casa, eles recitavam para os filhos. Quando eles estavam andando, ela era recitada e também cantada. A maioria das pessoas não possuíam cópias pessoais como atualmente a gente tem. Então eles tinham mais dificuldade que a gente. Agora pense comigo. Hoje nós temos Bíblia no celular, aplicativos disponíveis, cursos online, comentários impressos que você pode comprar, livros de comentaristas, aulas expositivas em igrejas, em eventos, ferramentas digitais. E mesmo assim muitos não estudam. Isso é mais grave do que a limitação que eles tinham. Eles tinham a dificuldade de estrutura. Nós temos a facilidade. E ainda assim, negligenciamos. Isso revela algo. O problema nunca foi o acesso. O problema não é o acesso ao conteúdo, ao conhecimento. Você está tendo acesso a isso aqui. Mas muitos não vão chegar no final desse vídeo porque vão falar: ai, que aula chata, ai, que cansado. Eu quero logo aprender o passo a passo que eu quero pregar. Então eu vejo isso, eu não estou te julgando, não estou dizendo que é você. Mas eu atendo aqui no celular mais de 50, 60, até 100 pessoas por dia tirando dúvidas e conversando com alguns. Eu não consigo, a demanda eu não consigo falar com todos. Mas eu vejo que a maioria, elas buscam um certificado. Elas querem um certificado que é teólogo para mostrar em algum lugar, mas elas não se preocupam com conhecimento, muito menos com a prática, e a vivência muito menos. Isso me preocupa, porque isso eu não consigo mudar. Isso é um comportamento, isso é um hábito que muitos cristãos estão tendo. E isso está tudo ligado na soberba, no orgulho e na questão de ser o melhor, ser o destaque. Está entre os não sei o que, está não sei o que lá, ser reverenciado, ser reconhecido. Então esse é o problema hoje do evangelho. E eu não quero e nem tenho condições de combater isso. Mas eu estou falando isso aqui porque eu tenho centenas de alunos aqui. E alguns me mandam um e-mail no suporte pedindo algumas coisas, perguntando, e ali eu vejo isso. Ah, você tem um dom de revelação através de escrita? Não. Isso aí não é nem revelação. Isso aí como eu sou terapeuta, então eu estudo muito comportamento humano. E pelas palavras, pela escrita, pela forma que me pedem ou enviam coisas, a gente identifica alguns padrões. E eu vejo esse padrão muito assim grandioso no nosso meio. Não estou fugindo da aula aqui, tá trazendo esse assunto, mas isso é importante para você entender. A nossa preocupação principal em estudar isso aqui, e principalmente estudar a palavra, é para a gente viver a palavra. Não tem problema nenhum em você ensinar. Nós temos até a obrigação. Você vai ver daqui a pouco que Esdras teve que fazer e o motivo que ele fez e o porquê isso é trazido até nos dias atuais, a importância da pregação, a importância da leitura da palavra, a importância do entendimento. Por quê? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento liberta, o conhecimento transforma, o conhecimento salva, o conhecimento ele nos leva a próximo de Deus. Ele nos aproxima. Então o problema daquele povo nunca foi o acesso.
Eles tinham prioridade. Semana que vem, eu fiz uma pesquisa nos grupos, hoje eu estou com acho 4, 5 grupos, não sei. De aproximadamente, juntando todos eles, deve dar umas 3.000 pessoas. Fiz uma pesquisa ali de alguns temas para me trazer um seminário. Vai ser um seminário para os meus alunos, tá? Então, se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não é meu aluno, aqui na descrição tem um link, depois você pode se inscrever. E esse seminário, a gente vai falar sobre esfriamento espiritual, como recuperar a intensidade e a conexão. Então, fique atento nos grupos, tá? Que na próxima semana a gente vai ter o primeiro encontro. Vão ser 4 encontros. E vocês que falaram sobre esse tema. Eu dei 4 temas e vocês 70% votaram nesse tema. Para vocês entenderem como que está o nosso meio. E ali eu vou falar sobre maturidade espiritual, rotina, devocional. Eu vou trazer toda essas questões que a gente vem falando aos longos das aulas, porque ela tudo tem um contexto. E é necessário que a gente esteja sempre bem espiritualmente para ter uma aula, para ensinar, para viver, para trazer o dia a dia um dia especial. Mas vamos seguir a nossa aula aqui. Mas o que mudou no exílio? O exílio que Babilônia criou com o povo de Jerusalém durou 70 anos. Preste atenção nesse número, porque ele é muito importante e ele é significativo na Bíblia. A pergunta, por que durou 70 anos, não é apenas histórica, é uma pergunta teológica. Por que Deus determinou exatamente 70 anos de cativeiro de Jerusalém na Babilônia? Aí a gente vai lá para Jeremias 25, do 11 ao 13. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Pega sua Bíblia. Se você não tiver com Bíblia aí agora, anota. Porque é importante. Deixa eu mudar essa luz aqui que ela está no meu rosto. Só um momentinho. Ela é importante para a gente acompanhar aqui. Então abre aí, Jeremias 25, do 11 ao 13. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Preste atenção nessa palavra. Ruínas perpétuas. O que é perpétuo? Para sempre. E entrarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber que tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. É forte, né? Então, antes do cativeiro, a gente falou do cativeiro por completo lá na aula 1. Por isso que é importante você ler a aula 1. Porque lá a gente falou do cativeiro. Então, antes de você dar continuidade a essa aula, é importante você assistir a outra aula, tá? Vamos lá. Aqui vemos algo muito importante do poder do Eterno. Babilônia, ela caiu como um império em 539 a.C. Ela caiu e nunca mais se levantou. A cidade continuou existindo por um tempo, mas nunca mais se recuperou da sua grandeza. Naquela época, ela era uma potência mundial que dominava sobre todas as nações. Todo mundo queria morar na Babilônia. E ela desapareceu da história. O poder passou, mas a palavra de Deus permaneceu, assim como está escrito
E a gente acabou de ler aqui em Jeremias. Então aquilo tudo que aconteceu não foi uma guerra, um acaso político, foi um decreto profético. Deus já havia determinado o tempo, 70 anos de cativeiro, para ele trabalhar com aquele povo lá, trabalhar com a nação de Jerusalém e a Babilônia. E aqui a gente vai entender por que isso aconteceu. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 36, do 11 ao 23. A gente vai entender o que é que aconteceu aqui. Deixa eu pegar aqui a leitura. Preste atenção. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. E reinou 11 anos. Ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. E não se humilhou diante de Jeremias. Nessa época aqui, você vai entender na aula 1, que Jeremias ele vem durante ali anos e anos, trazendo ao rei e ao povo a profecia de que se tudo não mudasse, o contexto não mudasse, se eles não retornassem para a lei, para a Torá, cumprindo tudo aquilo que Jerusalém deveria cumprir, o Eterno iria permitir que Jerusalém fosse levada cativo. Por 70 anos, ainda decretou o tempo. E ele não se humilhou diante de Jeremias, o profeta, falando da boca do Senhor. E ele também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que era o rei da época da Babilônia, que lhe havia feito jurar por Deus, mas ele enrijeceu seu pescoço e endureceu seu coração para não se voltar ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo transgrediram muitíssimo, segundo todas as abominações dos pagãos, e poluíram a casa do Senhor, a qual ele havia consagrado em Jerusalém. Então aqui naquela época, o rei, ele estava num contexto de erro contra a Bíblia, contra as leis. Os sacerdotes aceitaram e deram continuidade a isso, e muitas pessoas do povo também estavam negligenciando tudo que deveriam estar deixando de lado, não fazendo. Então eles negligenciaram o templo, a casa do Senhor. Naquela época era o templo. Versículo 15. E o Senhor Deus dos seus pais, aqui ele está falando de Abraão, Isaque e Jacó, falou-lhes por meio dos seus mensageiros, que eram os profetas que vinham falando há anos com Jerusalém, levantando-se cedo para lhe falar, porque teve compaixão do seu povo e do seu local de habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus aqui são os profetas. Desprezaram as suas palavras e abusaram dos seus profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Portanto, trouxe sobre eles o rei dos caldeus, que mataram os seus moços com a espada na casa do seu santuário. E não tiveram compaixão nem do moço, nem da virgem, nem do ancião, e nem daquele que se curvava pela idade. Ele lhes entregou todos na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, todos esses foram levados para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, queimaram o templo. Queimaram a casa, os tesouros, demoliram os muros de Jerusalém e queimaram todos os seus palácios com fogo e destruíram todos os seus vasos formosos. E aqueles que haviam escapado da espada, ele levou consigo para a Babilônia. E tornaram-se seus servos e seus filhos até o império do rei da Pérsia. Para se cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra houvesse desfrutados os seus shabates. Pois enquanto ela jazia desolada,
guardava os shabates para cumprir 70 anos. Preste atenção aqui no versículo 21. A gente leu na aula anterior falando sobre tudo aquilo que foi negligenciado e não poderia, tanto pelo rei, pelos sacerdotes, pelo povo. E uma das coisas que deveriam acontecer era o cumprimento aqui, era essa parte de desfrutar os seus shabates. A gente vai entender aqui, não é só o sábado aqui. Existe um período que eles deveriam guardar. A gente vai falar sobre isso aqui, você vai entender o que é que eles negligenciaram também. Que houvesse desfrutado seus shabates, pois enquanto ela jazia desolada, o período que a terra estava isolada ali, desolada, guardava os shabates para cumprir os 70 anos. Ora, no primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e a pôs também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me concedido todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós todo o seu povo. O Senhor, seu Deus, seja com ele e deixa-o subir. Então aqui a gente leu 2 Crônicas 36, do 11 ao 23. Agora a gente vai explicar qual é o contexto disso aqui. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação descansou, até que se cumprisse os 70 anos. Aqui repete o período. Agora a gente vai entender o que era o ano sabático. Qual que é a importância dele? Aqui está falando de ano sabático. Aí a gente vai lá para Levítico 25, do 1 a 8, para você entender. O ano sabático a gente vai ler na íntegra. Eu gosto de ler os textos para não ficar em aberto aquela questão de achismo, tá? Então o que era o ano sabático? A cada 7 anos, a terra não poderia ser cultivada. Não poderia plantar nem colher. O solo ele deveria descansar. Isso era um ato de confiança, tanto do povo com Deus. Então, ou seja, a gente vai ficar um ano sem plantar e colher, como que a gente vai comer? Isso é confiança. Isso é você confiar que você não vai passar nenhum tipo de necessidade. Mas era necessário que a terra, a cada 7 anos, ela descansasse. E era um reconhecimento de que a terra pertencia a Deus. Então, um dos atos, um dos objetivos é esse, é a confiança do povo em Deus, que não vai me faltar nada, e você está reconhecendo de que a terra é dele. Se ele falou que é para guardar, guarda esse período. Então, Israel deveria confiar que Deus sustentaria no 6º ano o suficiente para o 7º. E isso acontecia. Então, vamos ler aqui na íntegra Levíticos 25, 1 ao 8. Então isso aqui foi entregue a Moisés. E isso foi passando. Foi passando. Até chegar aqui em Jeremias, que é o que a gente está falando. E aí o que aconteceu? Zedequias não cumpriu isso. Foi uma das coisas que ele não cumpriu. Além de muitas outras, tá? Não vou trazer tudo aqui para não ficar muito longo a aula, mas na aula anterior, na primeira parte, a gente fala de tudo, todos os princípios que ele quebrou. Levíticos 25, capítulo 1, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra que eu vos dou, então a terra guardará um shabat ao Senhor. 6 anos semeará o teu campo. 6 anos podarás a tua vinha e colherás o seu fruto. Mas no 7º ano haverá um shabat de descanso para a terra, um shabat ao Senhor. Tu
Tu não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não podia fazer nada no campo. Não ceifarás o que nascer espontaneamente, depois da tua colheita. Não colherás as uvas da tua vinha descoberta, porque este será o ano de descanso para a terra. E o Shabat da terra será alimento para todos, para ti, para o teu servo, para a tua serva, para o teu servo contratado e para o estrangeiro que peregrina contigo. Ninguém podia mexer. Não era só o povo de Israel, não era só o povo separado. Se tivesse alguém de outra terra, se tivesse alguém de outra denominação na terra que estava ali com eles, eles também não podiam fazer nada. E para o teu gado, para os teus animais que estão na tua terra, todo o seu incremento será para o alimento. E tu contarás 7 Shabats de anos, 7 vezes 7 anos. E o espaço dos 7 Shabats de 7 anos serão para ti 49 anos. Vamos voltar aqui. Então, a cada 7 anos a terra não poderia ser cultivada, que o solo ele precisava descansar. Isso foi uma determinação de Deus a Moisés para que ele fizesse isso e os reis continuassem fazendo na terra. Qual foi o problema aqui? Você vai entender daqui a pouco que a gente está falando de 7, 70, e essa explicação aqui é para você entender que algumas pessoas perguntam, mas por que Deus determinou 70 anos? Eles ignoraram isso por século. Se considerarmos aproximadamente os 490 anos de desobediência, a gente calcula que 7 vezes 70 dá 490. Então, a cada 7 anos, o Shabat, 70 anos foi o período que o povo ficou cativo. Então, se a gente multiplicar isso aqui, 7 vezes 70, dá 490. O que isso significa? Durante cerca de 490 anos, os anos sabáticos foram negligenciados. Se você pesquisar, se você trazer aí estudo dos sábios, alguns teólogos que têm profundo estudo no judaísmo, no hebraico, ou ali nos escritos originais, você vai entender por que esse número ele tem essa significância. Isso eu não tirei da minha cabeça, isso aqui é dentro dos estudos que eu já venho fazendo há anos sobre os escritos originais e eu venho entendendo algumas coisas. Então esse é um dos motivos, essa é uma das perguntas que eu já fiz muitas vezes. Mas por que 70 anos? Ele, antes da Babilônia levar o povo cativo, ele já tinha falado, vocês vão ser cativos por 70 anos, já estava decretado isso. Mas por que 70? Não podia ser menos? E aqui está a explicação. Durante 490 anos, o povo negligenciou esse período que era para pausar. Então, a cada 7 anos ignorados, acumulava-se uma dívida espiritual. E foram passando, os povos foram negligenciando. Quando chegou no período ali de Jeremias, é como se Deus falasse, agora vocês vão pagar por todos os anos negligenciados. Então, 70 anos do exílio é igual a 70 anos sabáticos não observados. A terra finalmente ia descansar por todos aqueles anos não descansados. Obrigatoriamente, não ficou ninguém lá. Ficaram algumas pessoas, vamos dizer assim, né? Na aula 1 a gente fala quem ficou. O que eles se recusaram a fazer voluntariamente, Deus impôs com disciplina. Então existe uma lógica
desses 70 anos, a lógica do juízo. O exílio não foi apenas uma punição. O que esse exílio significa? Ajuste de aliança, cumprimento da lei, voltar à lei, restauração do equilíbrio. O exílio ele foi uma consequência direta de uma desobediência que Deus determinou. Uma não, né? Várias. Mas o que mudou no exílio na prática? Antes do exílio, antes disso tudo acontecer, a fé ela estava vinculada à terra. O templo era o centro de tudo isso, de toda a movimentação espiritual. O rei representava a estabilidade do povo, estabilidade ali da terra, estabilidade de Jerusalém. E veio o exílio, tudo isso acabou, tudo isso caiu por terra, tudo isso foi destruído. Depois do exílio, não havia mais terra, não havia mais templo, não havia mais rei. Então a identidade desse povo precisava mudar de eixo. Ela deixou de ser um território, passa a ser um textual. Sem território, a Torá, a Bíblia, ela vira um território espiritual. Aqui o que a gente pode explicar melhor? Eles foram levados para a Babilônia. Então eles perderam a identidade, contato, eles perderam toda aquela movimentação espiritual. Imagina a gente trazer isso para os dias atuais. Vamos dizer que nós somos levados cativos. Cativos é preso mesmo. Não é levando para uma terra e lá você pode fazer o que você faz aqui. Não. A gente é levado cativo para uma terra onde a gente não pode ler a Bíblia, fazer cultos, a gente não pode falar de Deus, a gente não pode falar do Messias, a gente não pode falar de nada religioso da nossa comunidade, do nosso convívio, da nossa espiritualidade. Você começa a perder a sua identidade. Você não vai mais ter aqueles encontros com os irmãos, você não vai mais ter a Bíblia na mão para folhear e para ler. Se você for pego orando ou falando do que você tem de conhecimento, você vai ser morto. E aí o que vai restar para você? É só o contato que você tem. Você e Deus. O conhecimento que você tem. Por isso que eu sempre instigo você, e aqui a gente vai trazer uma estrutura para você aprender a fazer isso diariamente. Faça o mais rápido que você puder. Como ler a Bíblia, como aprender, como trazer para dentro de nós o conhecimento para a gente explicar para os nossos filhos. A importância do culto doméstico é para isso. Eu sei que a gente tem demandas e trabalho, e escola de criança e não sei o que, tarefas e tal. Eu sei disso. A gente se meteu em tantas coisas que a gente hoje negligencia a leitura bíblica, a oração. A gente fala muito disso na aula de maturidade espiritual e discernimento. E a gente vai falar muito no seminário também. Seminário de esfriamento espiritual. Que é justamente isso. As demandas do dia a dia, ela nos esfriou espiritualmente. Porque o que nos mantém aquecido? O que nos mantém de pé? É o que aconteceu com Daniel. Daniel foi cativo nesse período, nesse meio aqui. E o que manteve ele de pé na Babilônia sem Torá, sem templo, sem amigos, sem identidade? Ele ficou ali com 3 ou 4 pessoas juntas ali. Mas o nome dele foi mudado, foi tirado o nome hebreu ali, o nome que ele tinha, e colocado um novo nome nele, que era babilônico. Até isso ele perdeu a identidade dele. Vai chegar um tempo, e eu espero que demore, que a gente também vai ser proibido. Lembra, não quero assustar você aqui não, mas vamos lá. O que aconteceu na pandemia? Os templos, por um período,
Eles foram fechados, não pôde ter encontros, não podia fazer, foi tudo online. Só que aquilo esfriou, as pessoas elas não tinham Bíblia, elas não tinham conhecimento para viver uma vida diária sozinha em casa. Muitos esfriaram na fé. Muitos desviaram e nunca mais voltaram. Eu conheço muitos. Porque não tinha estrutura, não tinha alimento, não eram saudáveis espirituais. Aí a culpa é do pastor, da igreja? Não, a culpa é de cada pessoa. A responsabilidade espiritual de alimentar a sua alma é sua, não é minha, não é de ninguém. Você pode ligar essa aula aqui, ficar ouvindo o dia todo, como eu vejo muitas pessoas que falam. Eu coloco a sua aula lá e eu vou limpar a casa, vou fazer almoço. Tudo bem, não tem problema nenhum. Algumas palavras elas vão entrar, mas é uma aula explicada que tem que ter um acompanhamento bíblico e você não vai conseguir fazer negligenciando. Nós vamos aprender hoje a criar esboços, a criar leituras bíblicas para você começar a fazer na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, ou você sozinho. Entenda. Se você entender isso aqui, todo o meu projeto vai ser bem aproveitado, porque todas as aulas é para isso. Qual é o meu maior objetivo com esse curso aqui? É que você aprenda a ler a Bíblia para vivenciar a Bíblia, para se chegar mais próximo de Deus o mais possível, para não acontecer um cativeiro na sua vida. Que existem vários cativeiros. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre deserto e cativeiro. São momentos que a gente passa aonde Deus permite por algum motivo, e são vários que a gente vai falar nessa aula, que o que nos resta é a fé. Ninguém vai te ajudar. Não é que todo mundo vai virar as costas. Ele não vai permitir. Ele quer tratar você, ou ele quer te fortalecer, ou ele quer te corrigir, ou ele quer ajustar alguma coisa. O cativeiro aqui foi para isso, não foi? O povo estava negligenciando a Bíblia, virou as costas para os profetas que Deus levava para eles a se ajustar. Olha, se ajusta, para com isso. Tira esses deuses estranhos aqui do meio de vocês. Limpa o templo. Tem coisas aqui que não faz parte do que eu falei para fazer. Deixa a terra descansar a cada 7 anos. Só isso. Faça as coisas que eu determinei, que está escrito nos rolos aí que vocês leem. Mas por 490 anos negligenciaram até que ele deu um basta. Deixou todo o povo ser cativo para ensinar lá na Babilônia, sofrendo uma correção, para depois voltar. Quantos morreram nisso? Então pode acontecer momentos, talvez você esteja até passando por um momento difícil, complicado, é uma doença, é uma falta de emprego, é um problema financeiro, é um problema no relacionamento, é um divórcio, filhos nas drogas, filhos doentes, necessidade, alguma necessidade, isso tudo encaixa como cativeiro, como deserto. E muitas vezes a gente não tem outra forma de passar por ela a não ser através da fé, através da força espiritual, através do contato com o nosso Criador. Existem momentos, entenda isso, que Ele permite a gente passar para nos corrigir, porque Ele quer que nós sejamos salvos, Ele quer que sejamos melhores do que somos, Ele quer que a gente se alinhe àquilo que Ele determinou para nós, porque é o melhor para nós. Ele não faz nada para nos prejudicar, para atrasar nossa vida, para fazer com que seja mais difícil. O Messias falou, no mundo tereis aflições. A gente nunca vai deixar de ter problemas, aflições,
dificuldades. A diferença nossa e do mundo é que quando nós estamos com a palavra, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando a gente tem as armas espirituais que a gente precisa para combater tudo isso, principalmente a nossa própria mente, a gente consegue passar por todos esses problemas de uma forma diferente, mais rápido e sem tantos desgastes. Então tudo isso aqui você está entendendo agora. Por que eu trago as histórias? Por que eu trago as derrotas? Por que eu trago os cativeiros? Porque no dia a dia também passamos por isso. Só que aqueles que se dedicam todos os dias, leitura da Bíblia, oração, prática da Bíblia no dia a dia, porque não adianta nada você orar aqui e depois falar mal do seu irmão durante o dia, lá no seu trabalho, fofoca de um, fofoca de outro, fala palavras tortas, fala palavras de maldição, tudo contradiz aquilo que você está lendo, aquilo que a gente está estudando. Isso tudo faz parte de uma vida diária com Deus, que você é o único que pode fazer isso acontecer. Eu sou apenas um canal de conhecimento para você, mas eu não consigo fazer isso por você. Não adianta nada você me ouvir por horas aqui, assistir todas as aulas e não entender o que eu estou querendo trazer. Então, essas pausas que eu faço aqui para falar sobre isso é porque é algo que queima dentro de mim. Porque eu vejo que as pregações hoje não traz esse instigar, inspirar o povo a ler a Bíblia todos os dias, a mudar a sua mente, o seu comportamento, os seus hábitos. A maioria traz aqui textos bonitos, motivacionais. Eu podia pegar aqui um texto motivacional e fazer você se alegrar e pular. E talvez você está angustiado me ouvindo agora. Porque a verdade dói. Ela bate. A Bíblia, a palavra, as pregações, ela tem que confrontar as pessoas. Se eu trouxer aqui para você uma palavra de conforto apenas, eu não estou levando isso aqui a sério. O meu papel aqui não é te confortar, é te confrontar a ser melhor, usando a Bíblia. Entendendo o que aconteceu, essas histórias, elas nos traz o quê? Revelações para os dias atuais que pode acontecer com a gente. Quer dizer que uma nação vai entrar aqui e vai levar o Brasil todo cativo, preso, igual aconteceu lá. Mas existem os cativeiros que a gente já falou aqui. Problemas financeiros, problemas com filhos, problema no relacionamento, problema no trabalho, problema na sua empresa. Talvez você é um empresário e está passando por dificuldade. Tudo isso são cativeiros, são desertos. E o que nos faz passar por eles é a fé. É a força espiritual. E essa fé, essa força espiritual, ela só é desenvolvida se você trabalhar ela dia a dia com a leitura bíblica, que é o alimento da alma, e a oração. E aí a sua alma, ela vai se regenerando, se levantando, ela vai se alimentando, se fortalecendo. E aí você vai ter inspiração, alimento e palavras para você nos momentos difíceis, para você brigar contra pensamentos negativos, para você brigar contra aqueles pensamentos e flechas inimigas que vêm na sua mente, falando, olha, isso vai dar errado, você vai morrer, você vai falir, você não vai conseguir dar a volta por cima, seu casamento fracassou, você vai separar. Então essas mensagens negativas, você vai combater elas com mensagens
bíblicas, com versículos, trazendo aqui versículos. Mas, isso é um conforto da alma. Calma, porque também, se a gente tiver conhecimento e ficar combatendo, mas não pratica, negligencia tudo, você continua no cativeiro, continua preso, continua longe da verdade. A verdade, ela liberta, mas ela liberta quando a gente pratica, não quando a gente conhece. Não adianta nada eu apenas conhecer, eu tenho que praticar. Voltando aqui. 70 anos é igual a uma geração inteira. Preste atenção. Geração inteira. Salmos 90, versículo 10, está escrito assim: os dias dos nossos anos são 70 anos. Ele ali deu mais ou menos um período que a gente tem de vida. Então 70 anos é como se fosse uma geração inteira. 70 anos cativo, ele destruiu toda aquela geração. Que era uma geração que estava errando e ele queria que a nova geração fosse diferente. Isso aconteceu com Moisés. Quando o povo saiu do Egito, por 40 anos, todos que saíram do Egito morreram. Está escrito lá. Só Josué e Caleb que entraram. Nem Moisés entrou. Mas ele teve, os motivos lá que o Eterno proibiu. Mas toda aquela geração morreu no deserto por causa dos erros e pecados que tiveram ali. Josué e Caleb foram os únicos que entraram. Então em Salmos 90 fala, os dias dos nossos anos são 70. 70 anos é um período, é uma geração. Então uma geração inteira nasceu e morreu fora da terra. O que isso significa? O que a gente pode trazer para nós? Se não houvesse transmissão da palavra ali com eles, a identidade seria perdida completamente. Mas não foi. O período que ele estava em cativeiro, aconteceram coisas para que essa palavra ela não morresse ali. O que aconteceu lá? Os pais ensinavam. Daniel permaneceu fiel. E aí o texto, o conhecimento, ele foi preservado. Os anos, o período de 70 anos mostra que Deus é paciente. Ele avisou por décadas antes de acontecer que ia acontecer. Deus é justo. Ele cumpre tudo aquilo que ele anuncia. Mas Deus é restaurador. Ele define limite para o juízo. O exílio tinha prazo. Isso é importante. Por quê? Deus ele disciplina quem ele ama, mas ele não abandona. Ele estava o tempo inteiro com o povo. Mas existia um grande ponto ali de transição disso tudo. O exílio força Israel a entender algo muito importante. A fé não pode depender de estrutura externa. A fé precisa depender da palavra, é o que a gente acabou de falar aqui. Sem templo, sem altar, sem sacrifício, o texto se torna central, porque eles não tinham mais o templo para fazer o sacrifício. E é nesse ambiente que nasce a preservação intensa das escrituras, o surgimento do escribado, a valorização do ensino e a exegese. Agora você vai entender como isso tudo foi criado, como essa estrutura que nós conhecemos como pregação, sermão, toda aquela estrutura de roteiro ali, por que ela foi criada, como ela foi criada e a estrutura. Eu vou trazer para você aqui Esdras, que foi o pioneiro disso tudo, como que fez. A gente vai falar do Messias em Lucas e a gente vai falar também de Paulo. Todos eles mostraram esse ensino e a evolução desse ensino, como que foi até os dias atuais. Então, os 70 anos, eles não são apenas um número histórico.
Eu acredito que agora você entendeu esse número, esse período não é só história. Ali dentro teve toda uma estrutura para isso aqui acontecer. Se uma geração abandona a lei, abandona a Bíblia, a próxima geração que não foi ensinada, ela vai colher o cativeiro, ela vai colher esse período ruim. Agora, se uma geração preserva a palavra, a próxima geração ela é restaurada. Vamos agora em Neemias 8. Esse é o texto aonde vai falar sobre esse renascimento espiritual pós-cativeiro. É quando o povo retorna do cativeiro. Eles voltam com muros para reconstruir, porque foi tudo derrubado. Mas o maior problema deles não era a estrutura, não era o templo. O problema deles era espiritual. E é aqui que entra Esdras. Neemias 8, do 1 ao 10. Vamos ler aqui para a gente entender. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens, mulheres e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele ali leu diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens, das mulheres e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, ele era escriba, pôs-se de pé. Preste atenção agora nessa estrutura aqui. Preste atenção. Esdras, o escribas, pôs-se de pé sobre um púlpito de madeira, o qual ele havia feito para o propósito. Para aquele momento ali, até então não existia isso. E ao seu lado pôs-se em pé, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasdabana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, ele estava de pé. E abrindo-se ele, todo o povo se pôs de pé. Algumas igrejas, quando vai ler a Bíblia, todo mundo levanta, né, para ler junto. Vocês estão entendendo? Você está entendendo agora a estrutura? E Esdras bendiz o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, erguendo as suas mãos. E eles se curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. A gente vai falar um dia sobre uma aula sobre adoração, que é essa estrutura aqui, ó. Adorar é diferente de louvar. Adorar é charrar, prostrar a cara no pó. Mas não vamos sair do contexto, não. Além disso, Jesuá e Beni e Serebias, Jamim, Acube, Zebatai, Odias, Maceis, Quelita, Azarias, Josababe, Hanã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei. Eles não só leram. Todo mundo aqui entendeu? Entendi. Não, eu estou com dúvida, então vamos lá. Então todos entenderam. E o povo se pôs de pé no seu lugar. Assim, eles liam o livro. Assim eles liam o livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. E Neemias, que é o Tissata, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviram as leis, as palavras da lei. Então lhes disse: Segui o vosso caminho,
Comei a gordura, beber a doçura, e enviai porções para aqueles que nada foi preparado. Porque esse dia é santo ao nosso Senhor. Não estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a nossa força. Você já ouviu esse versículo? E a gente vai falar de contexto, como que faz pregação, e a gente vai falar sobre versículos soltos. Eu já vi pessoas pregando só usando esse finalzinho aqui, ó. Não é nem a parte B do versículo 10, é a parte C. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso é totalmente do contexto verdadeiro. Talvez você já ouviu alguma pregação com esse tema e agora você entende tudo o que aconteceu para esse pedacinho de versículo ser escrito. Então essa aqui é a estrutura padrão de Neemias. Aqui a gente entra nas duas aulas que a primeira e essa aqui é a segunda. Aqui em diante a gente vai falar da estrutura padrão de Neemias, a exegese e a homilética nascendo diante do povo. O contexto aqui está com Esdras e Neemias. Aqui Jerusalém já tinha construído os muros. Você vai ler em Neemias 6, depois leia lá. Mas muro não garante identidade. Então o povo ele queria algo mais. E aí aqui ele estruturou, trouxe a palavra. Então Neemias 8:1 dissera Esdras o escriba que trouxesse a lei de Moisés, que era a Torá, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Agora observe, depois você lê novamente. O povo pede o livro, não pede discurso, não pede estratégia política, estratégia de guerra, não pede motivação. O povo ele pede o texto, a lei, aquilo que eu infringi, traz para nós. Então aqui está o primeiro princípio. A autoridade não é o pregador, a autoridade é a escritura. Então você não pode, olha quem está aqui, o pregador tal. Não, vamos ouvir a palavra, eu quero a palavra. Neemias 8, versículo 2 e 3. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação e leu nela diante da praça, desde da alva até o meio-dia. Isso é impressionante. Leitura prolongada. Homens, mulheres e todos podiam entender. Ali tinha uma atenção coletiva. Aqui nasce o conceito de proclamação pública estruturada. A palavra ela não é privada, ela é comunitária. A palavra é para todos. O alimento, o pão é para todos. Nem todos podem servir o pão, mas todos têm o dever de comer o pão. Todos precisam de pão. Então aqui a gente vai trazer uma palavra, talvez eu não sei quanto tempo que eu estou nessa aula aqui, vai ser uma aula um pouco longa, já tem gente que desligou, já tem gente que abandonou a aula, já tem gente que está dormindo. Imagina eles lá lendo a lei, não estavam estudando da forma que a gente está estudando, estruturado aqui, lendo a lei, pegando os livros de Moisés lá, o Pentateuco, e lendo ali, desde a madrugada até o meio-dia. E chorando porque eles liam, entendiam e viam o que foi quebrado, o que a gente não cumpriu. Aquele choro era disso, era de um arrependimento. Agora veja um ambiente preparado para o ensino. Versículo 4, a gente está em Neemias 8, tá? No versículo 4, Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Até então não existia púlpito, não existia essa estrutura, tudo era entregue no templo. Isso é significativo. Não era um improviso. Havia uma estrutura física, porque tinha muita gente ali para ouvir. Vamos fazer algo que eu vou ficar mais alto para as pessoas ouvirem. Organização. Ele tinha assistentes, lembra? Do lado direito, do lado esquerdo. O ensino intencional, não emocional, não espontâneo, mas ensino estruturado. A gente vai falar aqui e depois a gente vai replicar e vai tirar dúvida de cada um de vocês, nós aqui. Agora entra a exegese pública. Quando a gente olha o versículo 8
a gente entende o versículo central. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Então eles leram claramente, deram sentido e fizeram com que todos compreendessem o que estava sendo lido ali. Todos entendiam. Então ali tinha aplicação didática, interpretação. Aqui nasce o que hoje a gente chama de exegese pública. Não é apenas uma leitura por ler. Eu vou ler aqui de qualquer forma. É uma interpretação responsável, com explicação, com pausas. Aí a gente vai para o versículo 12. Então o povo se foi a comer e a beber, porque tinham entendido as palavras que lhe fizeram saber. Depois que eles entenderam. A reação não é emocional apenas, é racional. Eles entenderam. Antes disso, a fé era muito ritualística, né? Era só no templo. Agora ela se torna consciente. Todo o povo tem acesso. Todo o povo vai cumprir de uma forma diferente. Depois de 70 anos no cativo também, né? Versículo 9. Todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Primeiro o choro. Depois, no versículo 10, Esdras fala, não vos entristeceis, a alegria do Senhor é a vossa força. Aquele finalzinho ali. Porque a palavra ela vem trazendo convicção, arrependimento, consolação, alegria e obediência. Preste atenção nessas palavras. Quando você for pregar, quando você for trazer uma palavra para alguém, ela tem que trazer isso. Você tem que ter convicção, mas você tem que trazer arrependimento, consolação, alegria e principalmente obediência. A pessoa tem que entender isso. A palavra é para obedecer. A palavra é para trazer arrependimento. A palavra é para trazer consolação. A palavra é para alegrar, sim. Mas isso tudo aqui tem que estar dentro. O que mudou aqui? Antes do exílio, o ensino era mais sacerdotal. Centralizado no templo, vinculado ao sacrifício. Agora, centralizado no texto, como é feito hoje. Estruturado pedagogicamente. Voltado para a compreensão de toda a igreja. Não é apenas um culto ritualístico agora. É uma formação didática. É um ensino. E aqui que entra aquela base da homilética expositiva que muitos pregadores falam ou buscam. Neemias ele estabeleceu um modelo. Então ele teve um texto definido, leitura fiel do texto, igual a gente está fazendo aqui, a interpretação de cada versículo, a aplicação clara dos versículos e uma resposta transformadora. Esse é o esqueleto de qualquer sermão expositivo saudável. Qualquer sermão que você for fazer, seja um sermão na sua casa ou em algum lugar, essa é a estrutura. Agora, quando um pregador ignora o texto, ele rompe o padrão de Neemias. Quando o pregador usa o texto apenas como pretexto, ele abandona a exegese. Quando o povo não entende, houve falha pedagógica. Homilética bíblica não é gritar, não é emocionar, não é improvisar. É aplicar o texto até que o povo compreenda, até que o povo aplique, até que o povo possa ensinar ao próximo. Neemias 8 não é apenas um culto histórico, uma parte da história que ficou escrita lá. É o nascimento da cultura do estudo. Ali a fé deixa de depender de altar e passa a depender de compreensão da palavra, que é o que a gente tem falado aqui em todas as aulas. Ali nasce um modelo que séculos depois Jesus usa em Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 21. Ele aplica nas sinagogas. Depois você leia. Paulo
Atos 13. Leia Atos 13 todo para você ver como que ele faz. Ele vai, que ali depois disso tudo vai nascendo a sinagoga e essa estrutura é levada para dentro. Então, sem Neemias 8, não haveria ensino estruturado. Sem Neemias 8, a palavra talvez ia ser diferente da forma que é. Mas você conseguiu entender ali toda aquela estrutura? Ali nasceu a exegese. Ali nasceu a homilética. Ali nos dias atuais a gente entende como que essa estrutura de pregação, de sermão, de ensino, ela foi criada e por que ela foi criada. Agora eu acredito que você consiga entender de uma forma diferente, porque muitas vezes, talvez você fez essa pergunta, mas essa estrutura de pregação, de culto, da onde que surgiu? Como que isso surgiu? Agora você já consegue entender de uma forma diferente e você tem os textos para trazer isso. Então a gente já falou os textos aqui, anota, estude, tá? Estude. Por quê? O que tudo isso prova? Esse modelo de leitura, explicação e aplicação não é uma invenção moderna. Ela nasceu na crise, lá em Esdras, é confirmado pelo Messias. Você vai ler ali as pregações que ele faz, lê Lucas lá, e é expandido aos gentios através de Paulo. Então, foi passando. Esses personagens, eles trazem isso dessa forma. Eles trazem isso, essa estrutura, vai passando até os dias atuais. Então, quando você ensina seguindo o texto, você está na mesma linha histórica que Esdras trouxe, que o Messias ensinava, que Paulo ensinou. Agora, quando você abandona o texto, você abandona o padrão bíblico. Você já começa a trazer coisas ou influências ou algo que você está criando de novo. Então, a homilética expositiva não é moda. Ela é uma herança. Ela nasceu do cativeiro. E é confirmada pelo Messias e é levada ao mundo pelos apóstolos. E é esse o modelo que sustenta gerações. Mas aí você está me perguntando, como aplicar a exegese homilética na vida real? Quando tudo foi perdido. Quando eu estou num cativeiro. Quando eu estou passando por um problema. Como é que eu consigo trazer textos e fazer uma pregação na minha casa para mim ou para alguém? Primeiro vamos entender o que é exegese sem misticismo. De uma forma simples. Exegese é tirar do texto o que o texto realmente diz. Não é forçar o texto a dizer o que eu quero. E você já viu muito disso por aí. Ou usar um versículo isolado, ou transformar a Bíblia em frases motivacionais. Exegese são perguntas. Quem escreveu isso aqui? Para quem que ele escreveu? Qual é o contexto disso tudo aqui? O que o autor quis comunicar? Como os primeiros ouvintes entenderam isso? E Neemias 8, se você ler ele todo ali, você vai entender essa estrutura. E você entendeu Neemias 8 por causa de Jeremias, por causa da queda, por causa do cativeiro de Daniel. E aí você vai para o livro de Daniel, ele complementa tudo que ele passou por lá. E aí entra a homilética. O que é a homilética? É você organizar e comunicar a verdade extraída pela exegese. Se a exegese é escavar, a homilética é construir. A exegese responde, o que o texto diz? Isso aqui. A homilética responde, como eu ensino isso de uma forma clara? É o método, é a forma que é passada. Agora, como aplicar isso na sua casa? Um culto doméstico, ou na sua igreja, ou uma pregação em algum lugar. Muita gente acha que isso é só para pastores, mas não é.
Se a gente ler Deuteronômio 6, do 6 a 9, deixa eu ver se eu separei esse texto aqui. Separei do 6 ao 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Então essa estrutura que a gente está trazendo aqui para você criar uma pregação, para você criar um sermão, para você começar a ler a palavra na sua casa, para se alimentar a sua alma, o seu espírito e se elevar, não é só para pastor, pregador, missionário, líder, professor, não, é para todo mundo. Então essa estrutura que eu vou te ensinar aqui, ela vai te ajudar a você estudar a Bíblia na sua casa todos os dias de uma forma dinâmica, com exegese, com homilética e prática. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher um texto. Não escolha um tema, escolha um texto. Exemplo, Salmo 1. Eu vou ler Salmo 1. Efésios 2. Provérbios 3. Comece pequeno, comece com um texto. Para você ir aplicando, para você ir criando através dessa estrutura que eu estou trazendo aqui para você. Escolheu o texto, o segundo passo, leia esse texto em voz alta. Tipo Neemias 8:3 lá. E leu no livro diante da praça, que estava diante das águas, perante os homens, as mulheres, todos podiam entender. Então leia o texto em voz alta. Se você está na igreja, se você está na sua casa, leia ali. Vai praticando dessa forma. A leitura em voz alta, ela cria atenção, unidade, está todo mundo ali. A autoridade do texto, porque todo mundo está falando, ele está lendo o que está escrito aqui, não é da cabeça dele. Então na sua casa você vai ler assim com seus filhos. Mesmo que seja rápido, seja 5 minutos. Mas leia o texto na íntegra. Leia em voz alta. Terceiro passo, faça as perguntas de exegese simples. Quem escreveu esse texto aqui? Ele está falando sobre o quê? O que Deus está revelando aqui? A promessa, a advertência, algum mandamento? Essas perguntas vão te ajudar a você responder aqui. Isso vai incrementar mais ainda o texto, vai enriquecer o seu conhecimento. Quarto passo, extraia o princípio. Exemplo, no Salmo 1, o que ele ensina? O justo é moldado pelo que ele medita, pelo que ele pensa. Aí você pergunta, o que ele está moldando? O que está moldando a nossa mente hoje? Isso já é uma aplicação. Essa é uma pergunta que a pessoa vai responder. O que está moldando a minha mente? Quinto passo. Aplique na sua rotina, no seu dia a dia. Exegese sem aplicação vira uma teoria apenas. Homilética sem texto vira sua opinião. Então você vai se perguntar, o que eu preciso mudar depois dessa leitura? O que a gente deve abandonar agora que eu aprendi isso? O que devemos começar a fazer que eu ainda não faço? Agora eu vou passar uma referência para você, então, de culto doméstico. Josué 24:15, o que ele fala? Você conhece esse texto? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atos 2:46. Partiam o pão de casa em casa. A igreja primitiva, ela vivia uma fé no lar. Era diferente dos dias atuais. O lar sempre foi uma célula espiritual. E ela não pode deixar de ser. Você tem que se organizar para você fazer isso acontecer. Porque toda a estrutura da família está dentro do seu lar. E é ali que você vai começar a mudar isso tudo. Agora para líderes. Como aplicar exegese na igreja? Comece pelo texto, não pelo tema. Tema gera opinião, gera conflito. Texto gera autoridade, não para você, autoridade para o texto. Evite usar versículos isolados. Contexto é proteção para você. Muitos erros nascem de
textos arrancados do contexto. E aí é pretexto. Explique antes de aplicar. Explique antes de ler, depois de ler. O que significa para eles? O que significa para nós? Traga para os dias atuais. É o que eu faço aqui nas aulas. A minha estrutura é essa, ler e trazer para os dias atuais. Tá, isso aqui foi falado para eles. Como que eu consigo trazer isso aqui para os dias atuais? Porque não está ali à toa. O que significou para eles isso aqui? O que significa para nós? Traga essas perguntas. Evite coisas emocionais vazias. Lembra de Neemias 8? Primeiro ele gerou entendimento, depois emoção. Então foi nessa ordem: entendimento, convicção, transformação. Sempre tem essa ordem na sua cabeça: entendimento, convicção, transformação. E aí você vai terminar com aplicação prática. Se o povo sai emocionado, mas não sabe o que fazer, quem falhou foi o pregador. Porque o povo ele tem que saber o que fazer com aquilo que você ensinou. Por isso que existem alguns erros comuns que você precisa entender para não praticar. Sermões sem contexto. Versículo como slogan, frase de caminhão. Pregações motivacionais sem a Bíblia. Estudo profundo sem aplicação. Entenda que a exegese ela protege e a homilética ela estrutura, ela edifica. E perguntas sérias. Sua fé sobreviveria sem culto do domingo? Se você ficasse 10 anos sem igreja estruturada, você saberia se alimentar espiritualmente? São perguntas do contexto do cativeiro. Israel sobreviveu 70 anos, porque alguns preservaram a palavra que eles tinham guardado na mente, que eles tinham ouvido, que eles tinham praticado. Agora, você já sabe como estudar sozinho, como estruturar o seu ensino, como ensinar os seus filhos, como viver a palavra dia a dia. Porque se a gente ficar sem tempo, o texto nos permite nos continuarmos de pé. O texto, a Bíblia, a palavra nos permite continuar de pé. Só ela que tem esse poder. Até aqui, vocês estão entendendo todo o texto? Até aqui, você entendeu todo o contexto? Até aqui, você conseguiu entender uma estrutura onde a gente pode trazer esse contexto, essa prática diária? Deixa nos comentários para mim entender. Perdão. Deixa nos comentários para mim entender como foi para você até aqui essa aula. Pode deixar nos comentários, deixe as dúvidas, deixe as suas sugestões, o feedback da aula. É uma aula bem cansativa, bem intensa. É uma aula que eu demorei para preparar, porque eu tenho esse cuidado de trazer os textos bíblicos, de trazer o contexto, para que você entenda de uma forma não de achismo, mas de estrutura bíblica. Eu faço questão de ler todo o texto para não ter uma parte ali que eu pego e aí será que aquilo ali é isso mesmo? Se você leu todo o contexto, toda a história, você vai ver que é aquilo ali mesmo. Então a Bíblia ela está toda estruturada. É só a gente seguir da forma que está ali, sem inventar a roda. Eu quero deixar um modelo prático para você aplicar em sua casa ou na sua igreja, tá? Esse modelo aqui é um modelo simples de ensino. A gente já falou algumas partes aqui, só que agora eu quero falar toda a estrutura passo a passo
porque tem muita gente aqui que é novo, nunca pregou, nunca deu um estudo, nunca fez talvez um culto doméstico, e essa estrutura aqui pode te ajudar, tá bom? Então você vai ler o texto em voz alta, você separou o texto, vai ler. Leia devagar e leia mais de uma vez. Quando você for ler o texto, identifique as palavras-chave. Um exemplo, vamos usar o Salmo 1. Quais são as palavras-chave ali? Andar, deter-se, assentar, prazer, meditar. Ali fala de árvore, fala de fruto. Depois você lê, porque senão, se a gente ler mais um texto aqui, vai demorar muito essa aula para terminar. Então, Salmo 1. Você vai anotar as palavras-chave ali. E aí você vai fazer perguntas, 3 perguntas exegéticas do Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3. O que isso significa no contexto original? Essa é a primeira pergunta exegética que você vai colocar. O que o autor queria comunicar aos primeiros ouvintes? Aí você vai ter que pensar para responder isso. Quem escreveu esse salmo? Para quem ele escreveu? Em qual situação histórica ele escreveu? Que tipo de texto é esse? Aí você vai aplicar, você vai anotar essas perguntas e responder. Aplicando no Salmo 1. Salmo 1 é uma poesia. Provavelmente foi usada como introdução ao livro dos Salmos. No contexto original, Israel estava vivendo cercada por povos pagãos e havia influência cultural constante. A lei era o centro da identidade nacional. Então, quando ele diz não andar segundo o conselho dos ímpios, significa não adotar a mentalidade das nações que não seguem a Torá. Aí você colocou lá árvore plantada junto às águas. O que significa? Estabilidade num ambiente onde a seca era comum. Árvore perto das águas é igual a sobrevivência garantida. Então essas palavras, esses contextos, você pode adquirir concordâncias bíblicas. Eu uso 2 Bíblias aqui, a Dei, que me ajuda muito. Tem chaves ali nas palavras, embaixo no rodapé, tem algumas referências daquelas palavras, levando você a outros textos. Então essas Bíblias de estudo, elas ajudam nesse meio, né? Nesse objetivo. Qual é o cuidado que você tem que ter? Sempre que você for ler um texto e lá tem um rodapé com a indicação de um outro texto ou uma referência, leia o capítulo todo. Leia a história daquele personagem, daquele período, o que aconteceu até ali, para você trazer mais conhecimento pro texto. Isso vai te ajudar muito, porque você não pode usar só ali as referências e achar que aquilo ali é o suficiente. Isso a gente chama de ligações intertextuais. Isso mesmo. É você ter uma referência bíblica e aí você quer trazer outra referência bíblica que fala da mesma coisa, do mesmo período, do mesmo movimento, que o que a gente fez em Neemias aqui. Neemias a gente foi em Crônicas, Neemias a gente foi em Jeremias, a gente só não trouxe Daniel porque ia ficar muito extenso e o objetivo aqui não era trazer todos os personagens envolvidos, mas era falar ali de Neemias 8, onde tem toda a estrutura ali dessa homilética, essa exegese da pregação. Mas como que você faz ligações com outros textos? Como que eu faço? Eu até coloquei um exemplo, Salmo 1 com Jeremias 17 com Mateus 7. Isso eu tenho alguns estudos aí
Quanto mais você vai lendo e vai estudando, você vai lembrando de versículos soltos que tem uma ligação com aquela palavra ali. Só que você não pode trazer o versículo apenas. Você tem que ir lá ler todo. Isso é o que eu faço. Eu vou lá e leio todo o versículo, todo o capítulo, na verdade, para entender da onde que é, para quem ele está falando, por que foi falado ali, quais são os contextos, quais são os personagens, qual é o objetivo. Porque o objetivo pode ser diferente desse aqui. Você só pegou uma palavra parecida. Mas aqui vamos usar esse exemplo. Você vai ler Salmo 1, Jeremias 17 e Mateus 7. É um exemplo para você entender o que eu estou falando aqui. Como encontrar textos paralelos. Você vai procurar algumas palavras-chave de um dos textos. A gente tinha escolhido, né, Salmo 1. Ali vai falar de árvore, água, fruto. E aí você vai procurar outros textos que usem as mesmas palavras. Aí Jeremias 17 fala o quê? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar o seu fruto. Aí falou de fruto. Mateus 7,17 fala de fruto. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Isso é concordância, isso é trazer referências, falando de palavras-chave, que vai te ajudar. Essas palavras-chave você pode jogar no Google, no chat GPT, só para te ajudar a encontrar as referências. Não use ele para criar a sua pregação. Não perca isso. Porque a alma de uma pregação é o conhecimento que você traz. Então a Bíblia ela tem padrões de repetição de algumas frases, histórias, palavras. Basta você conseguir conectar uma à outra. Vou lá, Salmo 1 fala o quê? Medita na lei. Aí você vai lá e coloca, procure textos que falem de meditar, lei, palavra. Aí você vai achar alguns, tipo Josué 1, medita na palavra dia e noite. Pronto, a conexão foi feita. Josué com Salmos. Olha a conexão. Mas um cuidado muito importante que você tem que ter. Nunca use outro texto para contradizer o original. A palavra ela não pode criar essa briga. O texto paralelo deve confirmar, aprofundar, iluminar sem distorcer o texto. Esse não pode ser o objetivo dessas referências que você vai trazer. Exemplo, a influência molda o destino. O prazer molda a mente. A raiz determina o fruto. São coisas totalmente diferentes. Eu não posso trazer o mesmo tema, o mesmo contexto para dentro de uma pregação, senão você vai criar uma confusão no que você quer trazer. E aí você vai terminar com uma aplicação direta, como a gente sempre faz aqui. Salmos 1, né, que a gente está falando. Você vai finalizar com algumas perguntas, tipo, aonde eu estou andando? Em que eu tenho me detido? Onde eu estou me assentando? Qual é a minha fonte de inspiração? Porque ali fala sobre isso, né? Se você ler Salmos 1 ali, ele vai falar sobre isso. Você está na roda dos escarnecedores, vai falar de relacionamento, de ambiente, de mente, do que você está sendo influenciado, com quem você está andando. Eu acredito que até aqui a gente tenha conseguido passar um pouco do que é exegese homilética para você, a história da criação dela. Não é um ensino de pregação, mas é a história, da onde ela surgiu. Por isso que foi dividida em 2 aulas.
Agora você entende a importância dela? E eu quero te perguntar, hoje, se o templo cair, se a cultura mudar, se o ambiente te pressionar, quem está plantando, quem está na palavra permanece. A exegese, ela te protege do erro. A homilética, ela te ajuda a comunicar. A aplicação transforma a sua vida. E agora, você não tem apenas teoria. Você tem um método para praticar. Então, 2 Bíblias que eu quero deixar para você de sugestão para você conhecer é a Bíblia Deike e a outra Bíblia, deixa eu pegar o nome dela aqui, Palavras-Chave, hebraico e grego. Ela ensina bastante ali. Vai te ajudar bastante, tá? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você aplique. Depois, compartilhe comigo o seu progresso aqui. Compartilhe aqui mesmo, nos comentários. Como que está sendo o seu progresso? O que você aplicou que deu certo? Qual é a dificuldade que você está tendo? Porque isso vai ajudar muito da forma que eu posso te acompanhar e melhorar as aulas aqui para você. E antes de encerrar essa aula, se você chegou até aqui, eu quero te pedir 2 favores muito importantes. E que não pode ficar para depois. Eu prefiro que você faça agora. O primeiro deles é, se inscreva agora nesse canal aqui. Eu gravo vídeo pelo menos 3 vezes por semana, com profundidade bíblica, exegese séria, teologia prática, aplicação para a vida real. Quando você se inscreve no canal e eu posto um vídeo, o YouTube ele te avisa primeiro que tem um vídeo novo aqui. E é só para isso, não custa nada e me ajuda bastante. E aí você vai, além de você ter o conhecimento, você vai me ajudar aqui a crescer esse canal. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o seu feedback. O que mais te marcou nessa aula? O que mais abriu sua mente? O que você ouviu que nunca tinha ouvido? O que foi novidade para você? E o que você não gostou também, deixa a sua opinião. O mais importante é você opinar. Eu leio todos os comentários, eu ajusto as minhas aulas, conteúdos, crio aulas novas através desses comentários aqui. Então eles são importantes para mim também. Agora, se você chegou até aqui, essa aula talvez é uma aula inaugural, talvez é uma aula que eu deixei aqui no YouTube, não tirei do ar ainda, porque muitas aulas só os meus alunos têm acesso, não ficam todas aqui. Então algumas aulas eu deixo aqui no canal aberto, outras ficam só na plataforma dos meus alunos. E falando em plataforma, eu queria te pedir licença agora, se você não conhece como que é o meu curso, muitas pessoas me perguntam, mandam no direct, mandam aqui nos comentários, que curso é esse? Essa aula saiu de qual curso? Qual é o curso? A estrutura do curso? Então deixa eu te mostrar aqui. A estrutura do curso para você. Quero mostrar o curso por dentro. Deixa eu ir na telinha aqui. Porque isso aqui é importantíssimo demais. Eu mostrar para você como que funciona a organização desse curso para quem tem interesse, né, em se inscrever, em fazer o curso completo comigo. Eu quero te mostrar aqui. Então, quando você assina o curso, você vai acessar o seu aplicativo e ele vai estar nessa estrutura aqui. Aqui tem a apresentação do curso. As aulas elas são organizadas por módulos. Os estudos são expositivos, completos. Aqui você viu um deles, né? Temos os comentários bíblicos, panoramas de Gênesis e Apocalipse. Então é uma ferramenta prática, tudo estruturado, assim, sem firulas. São conteúdos que vão te ajudar muito. Então aqui a apresentação do curso é onde você vai ter o cronograma de todas as aulas. Aqui é o grupo de alunos, você clica aqui, vai abrir o link para você entrar, onde eu mando as informações complementares. E aqui são as nossas aulas. Então aqui são os módulos: maturidade, discernimento, batalha espiritual, né? Batalha interior, os panoramas das linhas teológicas.
Panorama da Antiga Aliança, Nova Aliança. Então aqui são todas as nossas aulas, são 35 módulos que você tem. E aqui no final, aqui você encontra as aulas em vídeo. Então aqui está as aulas em vídeo. Aqui tem os acessos aos bônus, sempre eu estou liberando bônus novo, curso novo, seminários que eu faço, fica tudo aqui dentro, tá? E aqui é onde você solicita o seu certificado. Então se você tem interesse de participar do meu curso, da minha formação, Teologia Prática, você pode se inscrever na descrição desse vídeo. Então aqui embaixo tem um link, é o primeiro link ali na descrição. Só você clicar, você vai comprar, vai chegar no seu e-mail acesso, baixa o aplicativo, acessa, estuda comigo. As aulas ao vivo, como que funciona? Ali já tem muita aula gravada e toda semana eu gravo aula nova. E aí eu vou postando lá dentro, tá bom? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu espero você na nossa próxima aula da semana que vem. Aprenda, aplique e desenvolva a cada dia mais a teologia na sua vida e na sua casa. Fique na